Comandante Kelvin, nós temos uma atualização sobre a execução da personal, a dona Roseli. A partir de agora, eu vou dar as boas-vindas à nossa equipe do Ronda Policial, liderado pela referência no jornalismo policial em Mato Grosso, Giovanni Júnior, Didio, o homem do chapéu, repórter cinematográfico, capoeirista e bom, Heron, muito bem auxiliado pelo JD. Ô Didio, já está na tela do celular e da televisão de quem nos assiste o soldado Mourão prestando depoimento. Dessa vez, não teve ninguém que ficasse na frente e impedisse que ele pudesse ter o rosto mostrado e falasse com a imprensa. Falar com a imprensa ele não falou ainda, mas me parece que com as autoridades ele disse como é que praticou o homicídio, o passo a passo. Foi isso, meu craque? Bem-vindo! Vamos lá, paizão. Bom dia pra quem é de bom dia Pop, bom dia pra todos que estão no estúdio, você telespectador, telespectadora, pra você que é concorrência, prepara o capacete que lá vem pedrada. É a programação com começo, meio e fim, que mostra passo a passo daquilo que está acontecendo de uma forma bem natural, para que o senhor e a senhora possam compreender o que está sendo falado, o que está sendo repercutido e passo a passo da situação da morte da personal, que rendeu muita denúncia, principalmente na Polícia Civil e pelo programa do Pop, através do Pop Zap, por exemplo. Hoje nós iremos falar sobre a oitiva do Mourão, além da custódia que ficou mantida a prisão dele, convertida para preventiva, e que ele aguarda aí dentro do batalhão da Força Tática de Várzea Grande aí, o seu julgamento. Vai a júri popular? O que vai acontecer, além do suposto tratamento de problemas psiquiátricos que o mesmo acaba afirmando, fazendo aí gestos e falas de que está com problema de cabeça. Problema de cabeça, Pop, que 10 anos atrás também é acusado de um crime de pistolagem. Problema de cabeça, aonde ele foi na porta do comerciante, na região do Ouro Verde, ali com o Parque Del Rey, e metralhou à frente, e ele é o acusado, sendo aí que haveria uma discussão. Problema de cabeça, aonde a polícia está investigando outros fatos e denúncias que chegaram contra o próprio Mourão, que ainda temos que citar que ele é um policial militar e não há uma tolerância zero em cima disso. Porém, após essa matéria, tem novidade vindo por aí. Eu vou trazer para o senhor outra situação, mas é após essa matéria que eu convido a todos para que possam ir acompanhar passo a passo e algumas partes que são exclusividades dessa programação sobre a morte da personal e a fala daquele PM que se apresenta com problemas psiquiátricos, Popão. Pois é, me permita, eu não duvido que ele tenha problemas psiquiátricos. Agora, mesmo ele com problemas psiquiátricos, ele estava com a farda e com a arma na cintura e o Estado manteve trabalhando? Então ele tinha problemas psiquiátricos e o que ele fez com a dona Roseli, a personal, ele podia então fazer com qualquer um outro pai de família, qualquer uma outra mãe de família, assim como a dona Roseli? Então, os soldados da Polícia Militar, ele estava em quadro de depressão e não foi afastado das atividades? E continuou trabalhando, continuou usando a farda que é merecida de respeito, mas não quem faz esse tipo de atitude. Então o soldado Mourão, ele está alegando que sofre, por exemplo, de depressão. Eu não duvido, mas o Estado e a Polícia Militar não tem como diagnosticar isso antes de acontecer uma selvageria como aconteceu. Há possibilidade de outros soldados, outros policiais militares estando trabalhando também com depressão e com problemas psíquicos? Temos essa possibilidade? Então nós temos a possibilidade de acontecer outras execuções como o soldado Mourão fez. Eu vou com uma matéria, até porque tem o depoimento do assassino, e eu não chamaria assim se ele não tirasse a vida de uma mãe de família. E ele confessa que está com problema mental. E o Estado e a Polícia Militar manteve ainda assim, com a arma na cintura e trabalhando para a segurança da população? Play neles. Ailton, estamos aqui para realizar sua audiência de custódia, uma vez que você foi preso em razão do cumprimento de um mandado de prisão. Então, essa audiência de custódia, ela existe para que a gente verifique se desde o primeiro momento da sua prisão até agora houve alguma irregularidade, né? E aí eu te faço algumas perguntas e você fica livre também para falar o que você entenda que seja pertinente neste sentido, ok? Você se apresentou à polícia, né?
daquele primeiro momento até agora, houve algum tipo de violação de direitos, violência, alguma irregularidade por parte de dos agentes públicos, como os policiais? Não, senhor. Não. Os seus familiares sabem da sua prisão por óbvio, né? Você se apresentou. Faz tratamento de saúde, toma remédio controlado, tem alguma doença? Faço tratamento psiquiátrico. Tá. Tratamento do quê? Síndrome de pânico, depressão, as coisas. Toma remédio. Toma remédio? Você passou por exame de corpo de delito? Sim, senhor. Lá você narrou tudo isso, falou os remédios que você toma, os Não. horários? Não Não. falou? Então me fala aqui, quais são os remédios que você toma e quais são os horários? Quetiapina e paroxetina. Tá. Você tem receita médica disso? Tem. Doutor, aí eu acho pertinente para o local onde ele for conduzido, né, que essa documentação seja encaminhada, tá? Para que eles possam proceder a, enfim, a administrar essa medicação, se for o caso. Doutor Marciano, é usuário de drogas? Não, senhor. É alcoolista? Tem problema com bebida alcoólica? Um bebo. Não. Doutor César, alguma pergunta? Sem pergunta. Doutor Marciano, alguma pergunta? Só uma. Tem filhos? 3 filhos. Idade? Um de 1 ano e 4 meses, um de 4 anos e um de 8 anos. Você foi recolhido ontem e está em qual unidade militar? Força tática, Cuiabá. Só isso. Perfeito. Doutores, a audiência de custódia, ela se presta a isso, e ainda mais num caso de cumprimento de mandado. Os senhores têm alguma consideração a mais? Eu só tenho um Não. requerimento, excelência. Pois não. MM juiz, doutor promotor, a defesa, até mesmo considerando... Está gravando já? Sim. Tá, até mesmo considerando que as investigações encontram-se no seu nascedouro, não vai pedir a revogação da prisão temporária neste momento. Até mesmo para deixar a investigação seguir. Porém, excelência, eu requeiro que seja aplicado a ele, garantido a ele, o que assegura o Estatuto dos Militares, a Lei Complementar 555/2014, que lá no artigo 62, inciso 3º, coloca como prerrogativa do policial militar ser recolhido em unidade militar, ou seja, quartel da Polícia Militar, exatamente onde ele está recolhido hoje. A Polícia Judiciária Civil já vem aplicando isso, tanto que ontem ele foi, quando ele se apresentou, ele já foi recolhido na Força Tática, em razão dessa prerrogativa do Estatuto da Polícia Militar, que é uma lei complementar estadual. Não bastasse isso, temos também uma lei federal, que é o Código de Processo Penal. Lá no artigo 295, inciso 5º, também assegura ao policial que seja recolhido em unidade militar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E aqui há que se fazer uma diferença, excelência. Unidade militar, quartel, companhia ou pelotão. Hoje, por exemplo, ele está em um quartel. Faço isso para não se confundir com presídio militar. Presídio militar não é unidade militar da forma como diz lá o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso e a Lei Federal, o CPP. Para o presídio, só vai o militar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. É por isso que hoje, atualmente, nós temos vários policiais recolhidos, presos, hoje em quartel. Então, com essas considerações, eu requeiro a Vossa Excelência que seja mantido ele na unidade militar onde ele se encontra preso, em razão do que dispõe o artigo 62, inciso 3º, da Lei Complementar 555/2014 e o artigo 295, inciso 5º do Código de Processo Penal. E é só constar na decisão que, então, ele continuará preso no local onde ele já se encontra. Só isso, excelência. Doutor César? Excelência, o MP não se opõe, não, e o próprio sistema penitenciário de Mato Grosso, ele tem a previsão dos locais em que serão cumpridas as prisões provisórias de militares. Então, seguindo a diretriz do sistema penitenciário, que ele seja, de fato, confinado, né, em local adequado para essa natureza de prisão
que recai sobre os ombros de um militar. É a manifestação do MP. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutores, não vejo por que não deferir o pedido defensivo, né? E uso aqui os mesmos dispositivos legais por ele utilizados e apresentados aqui nessa oralidade, mantendo, então, o custodiado no local onde já se encontra. Eu acho que é isso. Alguma consideração a mais, doutores? Não. Obrigado, doutor. Então, dou a oralidade por encerrada. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Então, Boa tarde. o soldado Mourão ficará confinado em um batalhão da Polícia Militar até transitado e julgado e sair a sentença dele. Aí sim, ele poderá ir preso e cumprir a pena em um presídio militar. O que a senhora e o senhor viram é a audiência de custódia. Em rápidos minutos, nós temos uma matéria, coloca aqui no telão, do depoimento dele, do assassino confesso, para o doutor delegado. Essa já é a matéria onde ele fala... agora sim. Aqui eu consigo reproduzir trechos rapidinho de um áudio. Essa matéria vai completa aqui mesmo, porque é uma outra fala. Aquele vídeo anterior, eu repito, é audiência de custódia. Aqui é ele sendo interrogado pelo doutor delegado da BHPP. Só trechos, comandante Kelvin, por gentileza. Voltando aqui ao dia 11. Que horas você saiu de casa no dia 11? Dia 11, o senhor fala o dia do evento morte. Não, evento morte. Como foi sua rotina? O dia anterior e no dia da morte? Então, doutor, na verdade, assim, eu vim aqui para confessar. Tá? Nossa, o autor dos disparos sou eu. Tá? A senhora viu por que eu tô chamando de assassino e não faria isso se ele próprio não tivesse confessado. É o assassino da personal trainer, um soldado da polícia militar, que agora, depois de assassinar uma mãe de família, ele acaba confessando que toma remédio controlado, que sofre de depressão, que tem problemas psiquiátricos, e não duvido. A grande pergunta é, o Estado, o comando da polícia militar sabia disso? E o manteve ainda nas rondas ostensivas? O que aconteceu com a dona Roseli poderia acontecer com qualquer uma outra pessoa que fosse abordado por um soldado da polícia militar fora da consciência normal? É o que diz ele. Essa matéria vai ao ar em rápidos minutos, porque antes nós temos o infelizmente. Agora vamos voltar a estar falando sobre, infelizmente, a execução da dona Roseli, personal trainer. Agora há pouco no jornal, a senhora e o senhor assistiram à audiência de custódia, onde, obviamente, foi mantida a prisão do soldado militar Mourão. Agora, essa imagem, Didio, é o assassino da personal, o soldado Mourão, sendo interrogado por alguma autoridade da BHPP, algum bom delegado da BHPP. É isso, Didio? É isso, meu craque? Com toda certeza, Pop, se trata aí de uma cena que acaba sendo orientada para poder justificar e afirmar ou comprovar aquilo que está sendo colocado como intenção de trazer o homem com problemas psiquiátricos. É a sua oitiva na delegacia, é a sua fala na delegacia, é o momento que ele é ouvido com perguntas e respostas referentes à morte daquela que é personal trainer. É a história que é contada de uma mulher trabalhadora que saía às 6 horas da manhã para poder ir trabalhar, e esse que aparece na tela antecipadamente, de forma premeditada, contando as horas, minutos e segundos de uma conciliação de R$24 mil que queria cessar aquilo, acreditando ele que não iria pagar e está pagando caro. Saiu muito caro, que é de R$24 mil, porque só o advogado que ele contratou de forma particular, Pop, dá 10 vezes mais do que aquilo aí que ele iria pagar relacionado a um abarroamento ou um sinistro envolvendo um caminhão de carro-pipa, que é de água, lá em Várzea Grande, onde o carro dela teria sido engavetado. Então, portanto, temos agora a matéria trazendo aí um resumão com algumas atualizações, e após a matéria nós iremos falar sobre a coletiva da Polícia Civil na DHPP sobre esse assunto e sobre a apresentação da sua esposa, que foi tudo orquestrado. Você vai ver que na matéria a gente vai falar, olha só a estratégia jurídica. Ele vai se apresentar, vai contar a sua história e depois a sua esposa vai até lá para poder se apresentar, como já estava previsto
para aqueles ou aqueles que acompanham a área policial, Popão. Excelente, Didi. Então você continua no link ao final dessa matéria. Você já está informando que a esposa do soldado Mourão, ela então se entregou, a Aline. E aí, ao final dessa matéria, o Didi vai estar atualizando esse assunto ainda mais. Ótimo! Play neles. E recapitulando a história do soldado da Polícia Militar que acabou matando uma personal a sangue frio no município de Várzea Grande, no bairro Ouro Verde, ou região ali que é conhecida também como Coab Canelas. Recapitulando, ele matou a personal, planejou, 3 horas da madrugada, saiu de casa, rodou 3 horas antes o bairro da vítima, até que com a sua saída da casa para a academia, onde estaria lecionando ou praticando o seu trabalho como personal, ela foi abordada e com 6 disparos, o policial militar matou ela com apoio de uma outra pessoa que pilotava a moto. A Polícia Militar fez todo um trabalho de investigação. A DHPP minuciosamente levantou ponto a ponto o que aconteceu. Encontraram o capacete usado muito parecido com aquele que foi aí registrado pelas câmeras de segurança e o capacete estaria em sua casa. O DVR, que deveria estar em sua casa, o militar arrancou. De lá para cá, ele mais a esposa estariam foragidos e nada saberiam sobre o fato. Até que a Polícia Civil, com toda a pressão que foi praticada, teria um mandado de prisão temporária por parte da delegada da DHPP. Porém, paralelamente, a militar também já teria pedido a prisão dele o abandono do emprego, para que as pessoas possam compreender quando se passa de 8 dias de escala não cumprida. A partir daquele momento, no entendimento policial militar, houve toda uma movimentação alinhada ao seu operador de leis, que é a parte jurídica. Ele se apresentou no 1º Batalhão da Polícia Militar, aonde ele é lotado. Lá ele contou a sua história e, posteriormente, na Delegacia de Polícia Civil, escoltado por policiais da Força Tática de Várzea Grande, que apenas estariam fazendo o seu trabalho e com o rosto todo tampado, só conseguiram registrar a sua saída, porque a sua entrada, ela foi orquestrada como rei. Entrou pelas portas dos fundos, foi ouvido pelo delegado, 50 minutos de oitiva, e a partir dali, quando desceu pelo elevador para o estacionamento de volta, lá estaria toda a imprensa presente, sites, rádio, TV, enfim. Cada um queria registrar o seu momento, mas coberto com a sua própria roupa, o que seria uma jaqueta de couro, o militar chorava, entristecido, arrependido. E agora ele se trata de alguém que tem problemas psicológicos supostamente. Verdade ou mentira, nós estamos recapitulando tudo aquilo que aconteceu, aonde de forma simplificada ele fala que matou a personal, jogou a arma dentro de um rio, fugiu para o Pará e agora retornou arrependido. Voltando aqui ao dia 11. Que horas você saiu de casa no dia 11? Dia 11, o senhor fala o dia do evento morte. Não, evento morte. Como foi sua rotina? O dia anterior e no dia da morte? Então, doutor, na verdade, assim, eu vim aqui para confessar. Tá? Nossa, o autor dos disparos sou eu. Tá? Você que estava no garupa? Isso. Tá, mas conte pra nós aí, abra seu coração. E aí, nesse dia, eu acordei assim, com essa sensação, e a voz falando mais forte, vai matar ela. E aí eu peguei e fui. Eu saí do quarto e fui tomar banho no banheiro que tem no fundo lá, para não acordar minha esposa, para não... tomei um banho, vesti uma roupa lá na edícula, lá no fundo, e saí empurrando a moto até no portão, só dei partida na moto bem encostadinho no portão. Sim. Para não acordar minha esposa. E aí fui fazer essa loucura. Situações que precisam ser esclarecidas. Situações que precisam ser explicadas. Quem é este casal? Estamos falando de Bonnie e Clyde ou estamos falando de um militar e de uma empresária
que estava sendo processada em R$24 mil pelos danos morais e também materiais de um veículo que foi aí engavetado pelo próprio caminhão de águas no município de Várzea Grande. São perguntas que precisam ser respondidas. A mulher não se apresentou até o momento, mas há grande possibilidade que com o depoimento do militar falando fui eu, e o motorista da moto, o condutor da moto, não sei, não me lembro, minha cabeça não tá legal. E sua esposa, ela não tem nada a ver. Ela nem saberia que estava sendo processada, ela nem saberia que teríamos um desafeto, ela nem saberia das atrocidades a qual sou acusado no passado e no município de Várzea Grande. Do que nós estamos falando e de quem que nós estamos falando. O que eu posso afirmar a partir de agora, como jornalista e dentro desta emissora, é que a prisão do policial militar Railton Duarte Mourão, acusado de executar a personal trainer Roseli da Costa Souza Nunes, abre um leque de questionamentos que a polícia agora terá que enfrentar. O assassinato, que já chocou pelo planejamento e pela frieza, pode ser apenas uma ponta do histórico muito mais sombrio. Railton, estamos aqui para realizar sua audiência de custódia, uma vez que você foi preso em razão do cumprimento de um mandado de prisão. Então, essa audiência de custódia, ela existe para que a gente verifique se desde o primeiro momento da sua prisão até agora houve alguma irregularidade, né? E aí eu te faço algumas perguntas e você fica livre também para falar o que você entenda que seja pertinente neste sentido, ok? Você se apresentou à polícia, né? Daquele primeiro momento até agora, houve algum tipo de violação de direitos, violência, alguma irregularidade por parte de dos agentes públicos, como os policiais? Não, senhor. Não. Os seus familiares sabem da sua prisão por óbvio, né? Você se apresentou. Faz tratamento de saúde, toma remédio controlado, tem alguma doença? Faço tratamento psiquiátrico. Tá. Tratamento do quê? Síndrome de pânico, depressão, as coisas. Toma remédio. Toma remédio? Você passou por exame de corpo de delito? Sim. Lá você narrou tudo isso, falou os remédios que você toma, os horários? Não falou? Então me fala aqui, quais são os remédios que você toma e quais são os horários? Quercetina e paroxetina. Tá. Você tem receita médica disso? Tem. Doutor, aí eu acho pertinente para o local onde ele for conduzido, né, que essa documentação seja encaminhada, tá? Para que eles possam proceder a administrar essa medicação, se for o caso. Doutor Marciano, é usuário de drogas? Não, senhor. É alcoolista? Tem problema com bebida alcoólica? Um bebo. Não. Doutor César, alguma pergunta? Sem pergunta. Doutor Marciano, alguma pergunta? Só uma. Tem filhos? 3 filhos. Idade? Um de 1 ano e 4 meses, um de 4 anos e um de 8 anos. Você foi recolhido ontem e está em qual unidade militar? Força Tática, Cuiabá. Só isso. Perfeito. Doutores, a audiência de custódia, ela se presta a isso, e ainda mais num caso de cumprimento de mandado. Os senhores têm alguma consideração a mais? Eu só tenho uma excelência. Pois não. Fontes ligadas à investigação apontam que há pelo menos uma década existem relatos sobre a postura violenta do militar e que há investigações. Um dos episódios citado é de um corretor no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande. Corretor esse que foi surpreendido enquanto lavava o seu carro. O caso parou no tempo, mas hoje retorna como peça fundamental para entender o estado psicológico de Railton naquela época. Hoje, ele fala sobre problema psicológico, não está legal, aquilo que quer usar em cima da farda da Gloriosa, que está com a cabeça cansada. Mas cansada de quê? E com o quê? Outro episódio remete a um ataque em que, contrariado em uma conversação na região do Ouro Verde, ou Parque Del Rey, ele e um comparsa teriam disparado mais de 50 disparos contra o portão e a fachada de uma empresa. Região do Parque Del Rey, ou Ouro Verde, como é conhecido. O modo de agir, explosivo, desproporcional, se assemelha ao padrão visto na execução da personal,
E também podemos citar na situação daquele que era morador do Jardim Primavera em Várzea Grande, onde a família ou pessoas próximas afirmam que seria um crime de pistolagem na época, aproximadamente 10 anos atrás, uma década atrás. PM juiz, doutor promotor, a defesa, até mesmo considerando... Está gravando já? Sim. Tá, até mesmo considerando que as investigações encontram-se no seu nascedouro, não vai pedir a revogação da prisão temporária neste momento, até mesmo para deixar a investigação seguir. Porém, excelência, eu requeiro que seja aplicado a ele, garantido a ele, o que assegura o Estatuto dos Militares, a Lei Complementar 555/2014, que lá no artigo 62, inciso 3º, coloca como prerrogativa do policial militar ser recolhido em unidade militar, ou seja, quartel da Polícia Militar, exatamente onde ele está recolhido hoje. A Polícia Judiciária Civil já vem aplicando isso, tanto que ontem ele foi, quando ele se apresentou, ele já foi recolhido na Força Tática, em razão dessa prerrogativa do Estatuto da Polícia Militar, que é uma lei complementar estadual. Não bastasse isso, temos também uma lei federal, que é o Código de Processo Penal. Lá no artigo 295, inciso 5º, também assegura ao policial que seja recolhido em unidade militar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E aqui há que se fazer uma diferença, excelência. Unidade militar, quartel, companhia ou pelotão. Hoje, por exemplo, ele está em um quartel. Faço isso para não se confundir com presídio militar. Presídio militar não é unidade militar da forma como diz lá o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso e a Lei Federal, o CPP. Para o presídio, só vai o militar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. É por isso que hoje, atualmente, nós temos vários policiais recolhidos, presos, hoje em quartel. Então, com essas considerações, eu requero a Vossa Excelência que seja mantido ele na unidade militar onde ele se encontra preso, em razão do que dispõe o artigo 62, inciso 3º, da Lei Complementar 555/2014 e o artigo 295, inciso 5º do Código de Processo Penal. E é só constar na decisão que, então, ele continuará preso no local onde ele já se encontra. Só isso, excelência. Na região do São Simão, moradores relatam práticas de extorsão, ameaças e tentativas de impor medo. O casal Railton e Aline teriam assumido uma postura de quem queriam se colocar como manda-chuva na região, controlando negócios e intimidação na área. Há ainda um episódio de um motel no passado, quando a ex-esposa do militar teria traído ele. O militar se comportou na época como tivesse perdoado a mulher e aquele que seria o seu desafeto, o amante da sua ex-mulher. Ele teria fingido perdoar, mas, segundo relatos, armou uma vingança contra o amante, deixando claro que sua forma de agir envolvia tanto a violência física quanto manobras financeiras para destruir a vida de quem o contrariava. Chegou a vender tudo e deixar a ex sem nada, construindo uma narrativa de que ela seria perseguida, precisando fugir da cidade, porque aquele que seria o seu amante no passado e que ele perdoou, ele foi espancado, teve braço, pernas, vários hematomas pelo corpo e que a próxima vítima seria ela, caso ela não fosse embora. Ela foi embora, ele vendeu tudo, ficou com tudo e assim foi denunciado e falado no programa do Pop durante uma participação. Agora, com a execução de Roseli, a polícia trabalha para entender a extensão do envolvimento do casal. Uma das estratégias apontadas seria plantar pistas falsas, tentando simular crimes de facção criminosa. Durante 10 dias em que Railton esteve foragido, o Serviço 197 da Polícia Judiciária Civil recebeu várias ligações anônimas, todas a tentativa de ligar a morte da personal a uma facção criminosa, o que para os investigadores é uma forma de despistar. A retirada do DVR, que são aí as câmeras de segurança registradas em sua casa, na empresa ou região, foram retiradas, foram arrancadas, o que reforça a suspeita de crime premeditado, mas também abre espaço para algo ainda mais grave. Segundo fontes, há material que pode expor
outras situações pesadas envolvendo o policial militar. Dr. César. Excelência, o MP não se opõe, não, e o próprio sistema penitenciário de Mato Grosso, ele tem a previsão dos locais em que serão cumpridas as prisões provisórias de militares. Então, seguindo a diretriz do sistema penitenciário, que ele seja, de fato, confinado, né, em local adequado para essa natureza de prisão que recai sobre os ombros de um militar. É a manifestação do MP. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutores, não vejo por que não deferir o pedido defensivo, né? E uso aqui os mesmos dispositivos legais por ele utilizados e apresentados aqui nessa oralidade, mantendo, então, o custodiado no local onde já se encontra. Eu acho que é isso. Alguma consideração a mais, doutores? Não. Obrigado, doutor. Então, dou a oralidade por encerrada. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde. Muita situação que precisa ser explicada e que a população aguarda uma posição enérgica por parte da Polícia Militar, da Corregedoria e do próprio governo do Estado, que tem tolerância zero com os inúmeros crimes que são praticados no Estado, porém, até o momento, o policial é chamado ainda de policial, assumindo o crime, foragido, matando o serviço, que seria aí as faltas no seu dia de escala, e ainda acaba sendo escoltado por policial militar. No mínimo, deveria ser tratado como uma pessoa comum, que tem aí a compreensão do Estado em exonerar da gloriosa Polícia Militar esse homem que tenha praticado tantas atrocidades no município de Várzea Grande e hoje, lamentavelmente, em nome de várias famílias, ele acaba respondendo e se escondendo atrás de uma farda a qual não seria do seu merecimento. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Obrigado, Didio. Obrigado a quem editou, aonde o telespectador, ele entende o passo a passo, desde que quando aconteceu a tragédia com a dona Roseli, mãe de família, que foi executada. A DHPP Cuiabá é muito bem servida de ótimos doutores delegados. Doutor Bruno Abreu, monstrão. Doutor Caio, bom no que faz. Em um dos depoimentos às autoridades da DHPP, o assassino, confesso, o soldado Mourão, ele foi interrogado pelo excelente delegado, Dr. Caio e Dr. Bruno Abreu. Eu só queria repetir a parte em que o soldado Mourão afirma que assassinou a mãe de família. Por favor, senhores, aqui mesmo. Eu vim aqui para confessar. Tá? Nossa, o autor dos disparos sou eu. Em rápidos minutos, o Didi vai trazer a informação de que a esposa do soldado Mourão também se apresentou agora há pouco e nós iremos falar desse assunto. Só antes, eu quero saber a opinião da audiência com esse assunto e agora que o soldado Mourão vai estar recolhido no batalhão da Polícia Militar esperando a condenação até lá. O que é que pensa a audiência desse assunto? Por favor, senhores. Bom dia, Pop, beleza? Aqui é Jorge, aqui do Parque do Lago. E aí, Jorge? Cristo Rei aqui. Bem-vindo. Eu assisto o seu programa todos os dias, estamos aqui ouvindo o depoimento desse vagabundo aí. A gente fica indignado. Pô, se o cara tem problema psiquiátrico, se ele sofre depressão, se ele toma remédio controlado, como é que o governo consegue, entendeu? Ter um cara desse numa corporação, como policial? Fala pra mim. Não, eu não consigo falar, porque a dúvida eu também tenho, irmão. Como é que alguém que está passando por problemas psíquicos, como o soldado Mourão pontuou, e estava com uma arma na mão, estava usando a farda da Polícia Militar, e estava fazendo ronda ostensiva, com toda essa perturbação mental, que contribuiu para a execução de uma mãe de família? Quantos outros policiais militares estão nessa mesma condição? Com quadro de depressão, com problemas mentais e continua usando a farda e continua com a arma na cintura? Então nós temos a qualquer momento uma outra mãe de família, um outro pai de família inocente que pode ser executado
Porque então um soldado, um membro da Polícia Militar está com problemas mentais, o Estado, o comando da Polícia Militar não tem como acompanhar isso e evitar e dar a possibilidade de homens e mulheres da Polícia Militar se tratarem, mas se tratarem sem a arma na cintura, sem fazer a ronda ostensiva. Perdão, melhor que a minha opinião é do povo, e o povo quer falar. Bom dia, Popão. Aqui é o Duarte de Várzea Grande. Popão, esse cara é psicopata, ele é assassino. Ele é assassino e a mulher é cúmplice também. Foi ele que atirou e a mulher estava pilotando, essa é a verdade. E aqueles tiros no portão lá, que teve aquele caso do lixo lá, que estava jogando lá, foi ele também. Esse cara é psicopata aqui de Várzea Grande, esse cara é assassino, é policial bandido, assassino. Ele não tem nada de doente, ele é psicopata assassino. Olha, irmão, ao senhor é permitido externar esse tipo de pensamento. Eu não posso. Se eu fizer tamanha afirmativa, eu preciso provar. Mas ao senhor é permitido sim, até porque o programa é interativo e nós é que pedimos a opinião de quem nos assiste. Por favor, poetas. Tô acompanhando a matéria aqui do vagabundo assassino de mulher. Se valesse mesmo a lei tolerância zero, que nem ele já confessou que ele matou, ele já era para ser automaticamente desligado da Polícia Militar. Nem algemado foi. Ontem tinha uma muralha humana protegendo aí para que o campo do rosto dele não fosse filmado. Ou nos deram a falsa impressão. Nem pro Camburão ele foi, rapaz. Ele foi transportado confortavelmente no banco da viatura. Quantos outros policiais estão vivenciando então a depressão? E o comando da Polícia Militar tem conhecimento? A Secretaria de Segurança tem conhecimento? São perguntas. A qualquer momento pode acontecer de um outro soldado, outro membro da Polícia Militar que está passando todos esses problemas psíquicos, de recair sobre uma mãe de família, um pai de família? São perguntas, mas que o Estado pode responder. Play, deixa eu ouvir. Como é que é, Pop? Síndrome do pânico, depressão. Na hora dele puxar o gatilho lá, tava tudo bonzinho, certo, né? Tava tudo funcionando, a moto funcionando. Então, né? O piloto lá, ó, acelerando e o dedo lá coçando no gatilho. Tava tudo funcionando. Agora ele sofre de problemas psiquiátricos. E é capaz de conseguir uma vaga para ele no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Primeiro que muitos que estão em situação mental ainda é pior. Não se assuste não se nos próximos dias ele for encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Só me dá mais um áudio aí. Só mais um áudio só, porque eu tenho outros assuntos. E o Didio vai estar trazendo que a esposa do soldado Mourão teria se apresentado minutos atrás e nós vamos confirmar esse assunto. Só uma última fala da audiência, por favor, senhores. Bom dia, Pop. Agora virou moda aqui em Mato Grosso, né, Pop? Todo e qualquer policial que comete um crime apresentar atestado de problema mental, né? Já era moda, mas não tanto. Agora virou modinha. Mato Grosso, polícia pode matar e apresentar um atestado psiquiátrico que nada vai acontecer, eles acham que nada vai acontecer, né, Paulo? Ele vai esperar a sentença num batalhão da Polícia Militar. Os familiares da dona Rosilda, da personal trainer, só o cemitério. E quem é que acorda e diz, hoje eu tô com uma vontade de ir no cemitério? Pode encher a tela, eu tô vendo ali o doutor Bruno Abreu, craque da DHPP, doutor Caio, toda a equipe. Didio, eu tava aqui parabenizando a DHPP, que é muito bem servida, em nome do doutor Caio, em nome deste doutor delegado bom, doutor Bruno Abreu, o parabéns de estar resolvendo essa execução e principalmente resolvendo, aliviando um pouco o sofrimento dos familiares da professora, da personal trainer, a dona Rosilda. O que é que você traz agora de atualização, hein, meu craque? Vamos lá, Popão. Existe aí primeiramente a apresentação, né, da mulher que é esposa do militar, se puder colocar a foto dela, só a foto dela, que é a Aline Valandro, esposa do policial militar, que estaria aí como fugitiva junto com o esposo, onde o mecanismo ele foi desenvolvido, ele se apresentando e ele contando a sua história. Dentro da neurolinguística, acabam afirmando que quando uma pessoa faz questão de repetir a mesma frase por diversas vezes, é porque uma mentira está sendo contada.
E alguém há de perceber que durante o depoimento dele aí, na oitiva ou na custódia, ele gosta de falar ou ele reafirma, né? Eu saí e ela estava dormindo. Eu não quis acordá-la. Depois ele fala de novo. Eu saí, gente. E ela estava dormindo. Verdade. Ela estava dormindo e eu não quis acordá-la. Isso ele fez questão de colocar para que pudesse tirar ela de cena, mas o telespectador, aquele que é motociclista, por mais que a Aline está se apresentando e está sendo ouvida neste momento, aproximadamente aos 40, 50 minutos, ela está contando a sua história a partir de agora, alinhado com aquilo que ele falou. Porque se ele fugiu para o Pará, ela foi junto. Se ele jogou a arma, ela estava junto. Mas há aqueles que afirmam que viu ela, que viu ele, né, como especulação, que ela estaria carregando a arma dentro de uma sacola numa comunidade rural aí, a qual não iremos mencionar neste momento. Mas será investigado pela polícia e, se assim for verdade, vai ser divulgado. Mas mostra, Popão, o momento do disparo, só para que as pessoas possam compreender. Aquele que é atirador é ele que tem experiência e tem habilidade com arma. Mas a pessoa que está pilotando a moto, se fizer um vai e vem, você vai ver, eu puder aproximar, você vai ver que a pessoa não tem habilidade com moto. A pessoa não é motoqueiro, motociclista e não sabe meter marcha e não é piloto de fuga. A pessoa sabe que numa situação como essa, de outras que já vimos, quem é motorista ou piloto de uma moto, ele reduz a velocidade, meteu marcha, quase bateu no veículo da personal. Pode perceber, Pop. Olha lá, ó, quase que bateu. Não tem habilidade, Tem que cuidar da parte da frente enquanto a pessoa está disparando. Só que o homem já tem habilidade com disparos, porque tem treinamento, né? Durante 15 dias ou 20 dias tem que disparar no seu treinamento como militar, e esse questionamento está sendo feito, que aquele que estaria pilotando a moto, por mais que a Aline ele tire fora de cena, há grande possibilidade que seja uma mulher, pela forma que pilota, pelo jeito que se expõe com o ombro ou com aquilo que está sendo investigado pela própria polícia. Agora, como e quem, aí a própria Polícia Civil terá que explicar ou terá que investigar. Mas, de qualquer forma, fica aqui o nosso comentário pequeno, onde chamamos aí a coletiva que aconteceu hoje pela manhã na sede da DHPP, sobre a apresentação do PM e também aí essa mulher que acaba se apresentando aí e contando a sua versão juntamente à Polícia Civil, Popão. Então, o soldado Mourão, logo cedo, quando decidiu assassinar uma mãe de família, ele fez tudo em silêncio em casa para não acordar a esposa dele. Mas já a esposa de um outro homem, ele fez questão de fazer dormir para sempre. Play. Pois bem, ele primeiramente confessou o crime, tá? A motivação é a disputa judicial, tá? Assim que ocorreu o crime, a gente, na primeira impressão ali, eu até falei que parecia facção criminosa, mas você olhando um pouco melhor a imagem, você percebe que era um tipo de empunhadura mais dura, um nível mais profissional, e a gente, quando começou a detectar ali que podia ser um policial militar, um policial civil ou alguém das forças policiais. Quando a gente foi pesquisar no PJE, né, que é público, a gente viu que a Aline, Roseli, tinha uma disputa judicial com um policial militar. De imediato, os policiais que estão aqui presentes, de forma muito rápida, fecharam o cerco com as imagens da residência dele, e de imediato nós vimos duas situações muito estranhas. Ele saindo 13h28 da manhã, aparentemente com a moto desligada, liga a moto na rua, sai e volta 23 minutos depois do crime a pé para uma rua de trás, né? Então, com base nessa prova técnica, e com base nos indícios ali da ação judicial, a linha de investigação não era outra a não ser essa, né? De imediato pedimos a busca e apreensão, foi deferido, cumprimos a busca no sábado de manhã, chegamos lá, o PM tinha acabado de sair, levando o DVR das imagens, deixou sua arma da corporação e sua carteira lá, o capacete usado no crime, confessado por ele, a luva do crime, também confessado por ele,
uma bota, que segundo ele não teria sido usada no crime, mas bastante parecida, e uma caixa de munição vazia de revólver, né? Então, com base em todos esses indícios, a fuga dele, a fuga da esposa no local de trabalho, teria saído repetidamente, não teria voltado para a sua residência, ter ocultado provas como celulares, né? Enganou o próprio comandante, dizendo que estava em Rosário Oeste e estava ali perto. Com base em todos esses indícios, né, eu solicitei a prisão temporária nos dois, que foi decretada no domingo. E na data de ontem, o Railton confessou o crime, tá? E vou entrar em detalhes agora da confissão. Uma confissão um pouco longa, né? Com algumas pausas em razão do, talvez, desespero, né? Da besteira que ele fez. Ele confessa que recebeu essa notificação de uma batida de trânsito, que a empresa dele não teria sequer participação, né? E ele ficou muito indignado com isso. E, segundo ele, ficou 3 dias com um tipo de um demônio atormentando a cabeça dele, dizendo: mata essa... Não vou falar o nome aqui em respeito à vítima, né? Mata essa fulana de tal. E ficava essa guerra interna entre ele, até que, segundo ele, acordou 3 horas da manhã, saiu com a moto, sem que a esposa soubesse, né? Sem que ela acordasse e visse, sai da residência para fazer o crime e mata a Roseli, né? Então, assim, ele fala que em tese não foi premeditado, mas se contradiz, porque há 3 dias está pensando no crime e tentou lutar contra isso, contra esses demônios que estavam atormentando a cabeça dele. E para ele foi algo incontrolável, que ele não sabe explicar isso, né? Então, aí foi lá e ceifou a vida dela, e durante o interrogatório se mostrou bastante arrependido de tudo. Exatamente, a vítima ela sai de casa às vezes 5, às vezes 6 da manhã, né? Ninguém acorda de manhã sufocado, como ele diz, né? Ele sempre deixava claro que estava sufocado para matar. Ninguém sai de casa 3 horas da manhã e fica rodeando a casa da vítima sem saber onde mora. Então, para mim, é um crime premeditado. Ele buscou o seu comparsa, né? Que vai ser identificado e preso. Buscou seu comparsa, praticou o crime e deixou ele a pé para disfarçar e dificultar a investigação. Tá? Ela se entregou e vai ser ouvida após a coletiva. Olha, o que nós temos é que, segundo o policial ontem, quando ele descobriu ali a busca, que ele não sabia se era busca ou se era prisão, na cabeça dele era prisão, porque na cabeça dele, em 2 dias ali, a gente tinha descoberto o crime. Ele teria ligado para ela e falou: amor, eu fiz uma besteira na minha vida, confia em mim, sai daí agora aí, porque eu não sei o que está acontecendo. E ela só obedeceu e saiu da residência. Quando se encontrou com ele e viu o que ele tinha feito, né? Durante o interrogatório, ele conta que se tivesse conversado com a esposa antes, talvez ele não teria feito isso, que foi uma besteira não ter conversado com a esposa, que se conversado com a esposa não deixaria ele fazer isso, seria até coisa de separação, porque em tese ela não aceitaria uma situação dessa, né? E se mostrou arrependido no sentido de que ele matou uma esposa com mãe de 2 filhos, né? E teria se perguntado se ele tivesse sido feito isso com a esposa dele, né? Então, assim, uma espécie de loucura com empatia ao mesmo tempo, né? Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer e parabenizar toda a DHPP, Dr. Bruno Abreu, Dr. Caio. É óbvio que eu tenho algumas observações aqui, não diferente do senhor e da senhora, né? Quando, na audiência de custódia, o advogado pergunta a ele: você tem filho? E, óbvio que tudo no conhecimento jurídico, né? E ele responde que tem filho e fala a idade. Talvez ele lembrou dos filhos dele, mas esqueceu que a mulher que ele assassinou é uma mãe. E que deixa filhos que vão nunca mais ter o convívio dela. Eu tenho pontuado que melhor que a minha opinião é a opinião da audiência. O que a gente está se perguntando é: quem estava pilotando a moto? É a esposa dele? Porque esta
cartão proteção ao piloto da moto. Quem tá na garupa, nós já sabemos, o soldado Mourão confessou, fui eu que assassinei, fui eu que sentei o dedo. E a preocupação dele até aqui nos faz pensar que é livrar a esposa que se apresentou. Eu não estou afirmando que era ela pilotando a moto, mas tão logo a força de segurança esclareça e chegue a essa certeza, aí eu farei essa afirmativa. Eu já vou contigo, Ed, eu preciso ouvir aqui a audiência, porque hoje é impressionante o que está acontecendo com o PopZap. Nós já ultrapassamos aqui a marca de mais de 600 mensagens só desse assunto. É algo impressionante. A nossa transmissão no YouTube, no Facebook, ultrapassa lá 700, 800 pessoas. É impressionante a repercussão da monstruosidade que fizeram com a personal trainer. O soldado Mourão preso, a esposa Aline já se apresentou. E o que diz a nossa audiência, comandante? Pop, eu tô assistindo essa reportagem desse vagabundo aí, esse policial que matou a mãe de família porque não quis pagar o que devia. E agora, engraçado, né? Que agora que a mulher dele, ele vem alegar que é mãe de 2 filhos também, pequenos, né? Ele não pensou na mulher que ele tirou a vida, não, também que é mãe de família, né? Ele simplesmente pensou na regalia que ia ter, que policial, quando apronta assim, tem as regalias que tem, tanto no presídio de Chapada quanto aqui de Santo Antônio, né? É um vagabundo, sabe? Não quis pagar e resolveu tirar a vida de uma mãe de família trabalhadora, isso sim. Vagabundo que agora lembre, ele não tá no presídio militar, ele tá no batalhão da polícia militar, aguardando, e lá vai permanecer até a sentença. É bem diferente do presídio militar. Play. Bom dia, Pop. Agora ficou fácil, né, esse vagabundo, esse policial aí, falar o que ele quer, né, falar que ele tem problema de cabeça, né, que imagina toma a família, remédio, né, que ele matou, né? Isso é tudo mentira, cara. Safadeza desse cara aí, ó. Matar uma mulher. Agora eu quero ver a lei das mulheres para criminar esse safado, mofar na cadeia ele. Bom dia, obrigado. É medicamentos órfãos da mãe que vão precisar tomar. Medicamentos a mãe, o pai da personal que foi assassinada. Esses vão precisar tomar sim. Play, bora, deixa eu ouvir. Bom dia, Pop, beleza? Sobre o caso desse policial aí que matou aí, ó, esses remédios controlados aí, a minha esposa toma esses 2 tipos de remédio aí, mais Dezepam. Rapaz, quando ela toma esse remédio aí, ela passa 3, 4 dias dopada sem levantar da cama. Sem levantar mesmo. Como que esse rapaz está falando, esse policial está falando que bebeu esse remédio para fazer isso que ele fez? A pessoa que toma esses remédios controlados, minha esposa faz mais de 5 anos de tratamento com esses remédios aí, ó. Quando ela está atacada, ela toma esse remédio, não levanta nem da cama. Olha aí. Tem que tomar 2 remédios desses por dia. Não levanta nem da cama, dopada. Parece que nele o efeito é diferente, tanto que ele consegue ali, ó, atrás na garupa da moto, mirar, acertar, sentar o gatilho. Com ele parece que o efeito do remédio é diferente do que faz na vossa esposa. Se é que o senhor está entendendo o que eu estou falando. Me dê só mais 2 áudios, porque eu preciso ir para um link. O Ed Bairro tá lá me esperando e ele é tão importante quanto todos os outros repórteres. Por favor, vai. Bom dia, Pop. Eu acho engraçado, né? Agora fica com cara de misericórdia, tira a vida de uma mãe de família, né? Aí o advogado vem, né? Caçando o melhor lugar para ele ficar, para ele não sofrer. Uhum. E a família da mulher que ele matou? Os filhos da mulher que ele matou? Me dá o último áudio, me perdoe, você que enviou o áudio, eu não consigo reproduzir até pela quantidade, tá? Ok. Bom dia, Pop, tudo bem? Bem. Pop, eu acho assim que ele devia ter a pena de como outros qualquer, entendeu? Não ser escoltado, guardado, porque isso daí é uma coisa que ele fez, já pensou em fazer, entendeu? É isso aí. Isso daí é uma coisa que ele tem que pagar mesmo, pagar atrás das grades. Não penso diferente da senhora. Quando é algo que precisa ser comprovado, que então desce essa possibilidade. Mas a partir do momento que alguém que escolhe ser policial militar, se prepara, passa no concurso, usa uma farda merecedora de respeito, ele então assassina e diz que assassinou e vai ter o privilégio de ficar esperando no batalhão?
eu penso igualzinho a senhora. Nesses casos, Sal deveria estar no camburão, algemado e preso. Sim, senhora.